Fala galera, como vocês estão? Paz do Senhor, Detetive Júnior. É uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo mais uma lição. E antes de nós iniciarmos, eu compartilhar o tema com vocês, eu queria convidar você para fazer uma oração. Amém? Vamos lá? Coloque a mão sobre o seu lindo coração, vamos orar comigo? Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada um diante da Tua presença. Eu peço para que o Senhor venha ministrar a Tua palavra, que o Senhor me use como instrumento vivo nas Tuas mãos, que realmente essa palavra, Deus, ela venha de encontro a cada coração, de cada um que está assistindo esse vídeo. Pai querido, que assim como uma flecha que acerta o alvo, que essa palavra ela venha, Pai querido, de encontro a cada coração e dar resultados, Pai. Que o coração dos Teus filhos, eles sejam como uma terra fértil para receber a Tua palavra, tira toda a distração, que eles venham entender aquilo que o Senhor tem para falar com eles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Guarda cada casa, guarda cada família, traga a Tua paz que excede todo o entendimento, Pai. Ministra a Tua alegria, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês repararam que na oração eu pedi para que o Senhor trouxesse alegria sobre o seu coração? E o tema que nós vamos falar sobre isso tem muito a ver com a alegria. Mas por quê? O tema de hoje é como voltar a ter uma amizade com Deus. Mas Murilo, o que amizade com Deus e alegria tem a ver? Cara, tem tudo a ver. Se você tem Jesus na sua vida, com certeza você vai ser uma pessoa cheia de paz, porque o Senhor é aquele que ministra a paz que excede todo o entendimento. O Senhor é aquele que ministra alegria, bom ânimo, aquele que renova nossas forças. E eu queria tratar com você, queria que nós conversássemos sobre isso hoje. Como voltar a ter a amizade com Deus. Quem aqui alguma vez já brigou com seu amigo, em especial com seu melhor amigo, com alguém que você ama muito? Cara, isso é muito ruim. É muito ruim quando a gente perde o contato ou se desentende com alguém que a gente gosta muito. Agora imagina você perder o seu contato com Deus. É tão interessante porque quando a gente fala sobre relacionamento, sobre amizade, nós precisamos entender algo. Em todos os relacionamentos nós precisamos fazer sacrifícios. Porque eu, você, todos nós temos uma maneira totalmente diferente de ver e entender a vida. E por isso é necessário que eu e você, em determinados momentos, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Ou seja, nós precisamos sacrificar algumas coisas. E quando se fala sobre sacrifício, a palavra do Senhor nos dá diversos exemplos sobre isso. Eu queria ler um texto com vocês que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. E Penina tinha dois filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. Ou seja, sacrifícios em determinados momentos, como nós falamos anteriormente, eles são necessários. E a palavra do Senhor, principalmente no Antigo Testamento, ela nos diz muito sobre isso. Antes, na criação, quando o Senhor criou o homem, ele se relacionava com o homem. Era um relacionamento perfeito. Por quê? O homem, ele ainda não havia pecado. E o Senhor, por ser santo, ele não habita com pecado. A palavra do Senhor diz que trevas e luz não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. A palavra do Senhor diz que de uma fonte não pode correr águas limpas e águas puras. E o Senhor, por ser santo, ele não se compactua, ele não tem prazer no pecado. Então, quando o homem decidiu pecar, o Senhor se afastou dele. Mas Deus, pelo seu grande e imenso amor, ele pensou e planejou algo para que esse relacionamento ele pudesse voltar. E sabe qual foi esse? Um sacrifício. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 9:22 que a lei dizia que para que o homem fosse perdoado era necessário um derramamento de sangue. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele providenciou tudo isso. Como eu disse para vocês, no Antigo Testamento, como que era feito isso?
quando o homem pecava e ele queria ser perdoado dos seus pecados, ele levava um holocausto ou uma oferta, certo? Um animal perante o altar do Senhor para que ali ele fosse sacrificado. E quando nós olhamos para a palavra, esse sacrifício ele tinha que ser perfeito. Quando nós olhamos lá para Levítico 1, no versículo 3, ele diz muito sobre isso. E é tão interessante algumas coisas que eu e você nós podemos aprender sobre esse sacrifício. Como a palavra diz, o sacrifício ele tinha que ser perfeito. Ou seja, depois que o ofertante ele se identificava com o animal, ele fazia uma análise. Ou seja, o pecado dele foi muito grave. Então, quanto maior a gravidade do seu pecado, maior o animal que ele levava para ser sacrificado. Ou seja, ele se identificava com o animal, aceitava a sua posição de pecador e após isso, ele colocava a sua mão sobre a cabeça daquele animal que seria sacrificado. E o que nós podemos aprender com isso? Esse animal, ele representa aquilo que Jesus faria por mim e por você lá naquela cruz. O animal, quando nós olhamos para o sacrifício, ele estava sendo morto por causa do pecado de alguém, por causa do pecado de um homem. E Jesus, ele morreu naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus! Em relação ao sacrifício, nós podemos aprender algumas outras coisas. Como, por exemplo, a morte do próprio animal simboliza, como a palavra do Senhor diz, que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida e vida em abundância. E quando nós olhamos novamente para o sacrifício, quando nós olhamos para a aspersão do sangue, significa que algo foi ofertado sobre o altar, que uma vida foi ofertada, foi sacrificada naquele altar. E então vem a parte da queima da carne. A remissão do pecado, ela se vinculava com o derramamento de sangue, como nós vemos em Hebreus 9:22. Ou seja, o Senhor ele é santo. Ele não permite com que o pecador se achegue a ele sem os seus pecados serem perdoados. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos vir como nós estamos, mas nós não devemos permanecer. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Ou seja, quando a presença de Deus ela é viva na minha vida e na sua vida, algumas coisas têm que mudar. Algumas coisas elas têm que melhorar. E quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, o Senhor estava ensinando o homem em como se achegar a ele após ter pecado, que era fazendo sacrifícios, como nós lemos lá em Levítico no capítulo 12. O sacrifício deveria ser perfeito. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aqui nós vemos que o profeta Isaías ele estava profetizando sobre a vinda de Jesus. E aqui nós vemos ele fazer uma comparação, falando que Jesus era como um cordeiro. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, um animal que era usado no sacrifício era um cordeiro perfeito. Mais tarde nós vemos que João Batista, ele teve uma missão de anunciar que Jesus era o Filho de Deus. João, em determinado momento em que ele viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele morreu por mim e por você naquela cruz, porque como diz a palavra em Hebreus, era necessário um derramamento de sangue conforme a lei, para que os pecados eles fossem perdoados. E Jesus, ele morreu por mim e por você, por remissão e perdão dos nossos pecados. Mas cara, a história não para por aí. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo. E o Espírito Santo está conosco entre nós. E ele anseia por ter um relacionamento comigo e com você. E sabe como nós podemos restaurar a nossa amizade com Deus? Simplesmente ou pedindo a Ele perdão pelos seus pecados, buscando ter um arrependimento genuíno de tudo aquilo que você fez e entristecer ao Senhor. A palavra nos ensina que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas se você em algum momento pecou e entristeceu ao Senhor, faça algo diferente. Tire um momento de oração, peça ao Senhor perdão. Arrependimento não é somente quando você chora,
Mas uma das características que quando você se arrepende pelos seus pecados é que você começa a mudar. Procure a mudar hoje a sua vida. Procure a ter uma vida conforme o Senhor quer para você. Procure ter um relacionamento com o Senhor. Cara, e cultive essa amizade com Deus. Porque essa sim é uma amizade de sucesso e vai te levar a viver coisas grandiosas nele. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor fale ao seu coração, que você realmente anseie por ter uma amizade, ter um relacionamento e uma intimidade com o Senhor. Lembre-se, o Senhor Jesus morreu por mim e por você lá naquela cruz. Não vamos deixar com que esse sacrifício ele tenha sido em vão. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E ele anseia por ter um relacionamento conosco. Então busque ter essa amizade com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Grande abraço. Fui!